Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria imensa ter vocês aqui para mais uma reflexão profunda sobre a Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um trecho incrível do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Essa passagem é poderosa e nos revela uma característica fundamental de Jesus, a sua autoridade. Vamos juntos descobrir o que significa essa autoridade e como ela impacta a nossa vida hoje. A cena se passa em Cafarnaum, uma cidade que se tornou o centro do ministério de Jesus na Galileia. Era um sábado, o dia sagrado para os judeus, o dia de descanso e de ir à sinagoga. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Imaginem a cena, a sinagoga cheia, pessoas de todas as idades reunidas para ouvir a leitura e a explicação das Escrituras. Era um costume comum. Os mestres da lei, os escribas, também ensinavam ali, mas, naquele sábado, algo foi diferente. O texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade, e não como os mestres da lei. Essa frase é a chave de tudo. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que significa ensinar com autoridade? O que diferenciava Jesus dos outros mestres religiosos da sua época? Os escribas eram homens muito instruídos. Eles conheciam a lei de Moisés de cor e salteado. Quando ensinavam, eles sempre citavam outros rabinos famosos, outras autoridades. O ensino deles era baseado em tradições e interpretações que foram passadas de geração em geração. Era como se dissessem, segundo o rabino Hillel, ou conforme a tradição do rabino Shammai. Eles eram repetidores de um conhecimento estabelecido, guardiões de uma tradição. O ensino deles, embora erudito, não tinha vida própria. Era um eco do passado. Jesus, no entanto, era completamente diferente. Ele não precisava citar ninguém para validar suas palavras. Ele falava com uma convicção e uma segurança que vinham de dentro. Ele, o disse, está escrito, e a tradição interpreta assim. Ele dizia, em verdade vos digo, a fonte da sua autoridade não era um livro ou um mestre humano, mas o próprio Deus. Ele era a própria palavra de Deus, encarnada. Quando Jesus falava, era o próprio Deus quem falava. Sua palavra tinha o peso da verdade divina. Era original, direta, penetrante. As pessoas na sinagoga perceberam isso imediatamente. Elas estavam acostumadas com discursos acadêmicos, cheios de citações e debates complexos. Mas o ensino de Jesus era simples e profundo. Ele falava ao coração, não apenas à mente. Sua palavra não era apenas informação, era transformação. Tocava a consciência, desafiava o modo de vida, abria um novo horizonte de esperança. Era um ensino vivo, dinâmico, que gerava uma reação imediata naqueles que o ouviam. Eles não apenas ouviam, eles sentiam o poder por trás daquelas palavras. E então, para que não restasse nenhuma dúvida sobre a origem dessa autoridade, algo extraordinário acontece. De repente, um homem na sinagoga, possuído por um espírito impuro, começa a gritar. Ele grita, que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Vamos analisar essa interrupção. Primeiro, notem quem reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Não são os líderes religiosos, não são os eruditos. É um espírito maligno. É impressionante como, muitas vezes, as forças das trevas reconhecem a luz com mais clareza do que aqueles que vivem na religiosidade superficial. O demônio sabe exatamente quem é Jesus, o Santo de Deus, o enviado do Pai. A pergunta dele, vieste para nos destruir, revela o medo e a oposição do mal diante da santidade de Deus. A presença de Jesus incomoda, desestabiliza o reino das trevas. A luz expõe a escuridão, e a escuridão não suporta a luz. Onde Jesus chega, o mal precisa recuar. E qual é a reação de Jesus? Ele não entra em diálogo com o mal.
Ele não debate. Ele simplesmente exerce sua autoridade, com uma ordem curta e direta. Ele diz: cala-te e sai dele. A palavra de Jesus é uma ordem, um comando. Não é um pedido, não é uma sugestão. É a manifestação do seu poder soberano. O que acontece em seguida é dramático. O espírito impuro sacode o homem com violência, dá um grande grito e sai. A libertação é imediata e completa. A palavra de Jesus não apenas ensina, ela age. Ela não apenas informa, ela transforma. A autoridade de Jesus não é apenas teórica, ela é prática. Ela tem poder para mudar a realidade, para libertar o que está cativo, para curar o que está doente, para restaurar o que está quebrado. Agora, imaginem o impacto disso naquelas pessoas. Elas tinham acabado de ouvir um ensino como nunca antes. Um ensino que parecia vir diretamente do céu. E logo em seguida, elas testemunham um milagre espantoso. Elas veem o poder por trás daquelas palavras em ação, de forma concreta e inegável. A reação delas é de espanto e admiração. Elas começam a perguntar umas às outras: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros, e eles obedecem. Eles conectaram as duas coisas, o ensino e o milagre. Eles entenderam que a mesma autoridade que estava nas palavras de Jesus estava também em suas ações. O seu falar e o seu agir eram uma coisa só, perfeitamente coerentes. Isso nos ensina algo muito importante. A autoridade de Jesus não é como a autoridade humana, que muitas vezes é baseada em poder, posição ou força. A autoridade de Jesus se baseia na verdade e no amor. Sua palavra é verdadeira e suas ações são amorosas. Ele ensina a verdade sobre Deus e sobre a vida, e demonstra essa verdade libertando as pessoas do sofrimento e da opressão. A fama de Jesus, como diz o final da passagem, se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Não era para menos. As pessoas estavam diante de algo completamente novo. Não era apenas mais um profeta ou mais um mestre. Era alguém com o poder e a autoridade do próprio Deus, agindo no meio delas. Agora, vamos trazer essa reflexão para nossa vida. O que essa passagem nos diz hoje? Primeiro, ela nos convida a examinar a quem estamos ouvindo. No mundo de hoje, somos bombardeados por vozes de todos os lados. A internet, as redes sociais, a mídia, todos querem nos dizer como pensar, como viver, o que comprar. São muitos mestres competindo pela nossa atenção. Mas quantas dessas vozes falam com a verdadeira autoridade que vem de Deus? Quantas delas nos levam à liberdade e à vida plena? A palavra de Jesus continua sendo esse ensinamento novo, e com autoridade, precisamos aprender a silenciar as outras vozes para ouvir a voz do Mestre. Precisamos dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração, para que a sua palavra ressoe em nosso coração com a mesma força que ressoou naquela sinagoga. Segundo, a autoridade de Jesus ainda hoje liberta. Talvez não estejamos possuídos por um espírito impuro da mesma forma que aquele homem, mas todos nós temos nossas prisões. Podemos estar presos ao medo, à ansiedade, a um vício, a ressentimentos, a um passado que nos assombra. O mesmo Jesus que disse: coletei e sai dele, pode dizer aquilo que nos aprisiona: basta, sai da vida dessa pessoa. A autoridade de Jesus tem o poder de quebrar as cadeias que nos prendem e nos dar uma nova liberdade. Precisamos ter a fé de clamar por essa libertação, de acreditar que sua palavra tem poder para agir em nossa vida hoje. Terceiro, somos chamados a viver com uma autoridade que vem de Cristo. Como Cristo, nós não falamos em nosso próprio nome, mas em nome de Jesus. Nossa autoridade não vem de nosso conhecimento, de nossos talentos ou de nossa posição social. Ela vem de nossa união com Ele. Quando vivemos de forma coerente com o Evangelho, quando nossas palavras e nossas ações estão alinhadas com o amor
e a verdade de Cristo, as pessoas ao nosso redor percebem uma autoridade diferente em nós. Não uma autoridade que oprime, mas uma que serve, que ama, que aponta para Deus. Nossa vida se torna um testemunho do poder transformador de Jesus. A experiência na sinagoga de Cafarnaum foi apenas o começo. Foi a primeira demonstração pública do poder e da autoridade de Jesus na Galileia. A partir dali ele continuaria a ensinar com autoridade e a libertar os cativos, culminando em sua vitória final sobre o pecado e a morte na cruz e na ressurreição. Essa mesma autoridade está disponível para nós. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver essa nova vida. Portanto, que possamos hoje, assim como aquelas pessoas em Cafarnaum, nos maravilhar com o ensinamento de Jesus. Que possamos abrir nosso coração para a sua palavra, permitindo que ela nos ensine, nos corrija e nos guie. E que possamos experimentar em nossa própria vida o poder libertador da sua autoridade, que quebra todas as correntes e nos faz verdadeiramente livres. Que a nossa resposta seja também de espanto e admiração, levando-nos a proclamar a todos a boa notícia. Jesus Cristo é o Senhor, e sua palavra tem autoridade para transformar o mundo, começando pelo nosso próprio coração. Obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se gosto, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.